O Deus desconhecido. Atos capítulo 17, a Bíblia vai descrever que o apóstolo Paulo está em uma de suas missões. Estando em uma de suas missões, ele chega a Atenas. Quando ele chega a Atenas, ele deixa aquele que estava indo com ele para trás, para aguardar Silas. Porém, ele chega a uma cidade e ele começa a ver uma cidade totalmente oposta àquilo que ele prega, oposta à mensagem do Evangelho. Quando Paulo chega na cidade de Atenas, um culto está sendo feito, porém o culto é a vários outros deuses, vários outros ídolos, e aquilo incomoda Paulo de uma certa forma no íntimo dele, que a Bíblia diz assim: e Paulo não se conformou, e Paulo ele foi movido no seu espírito, se indignou com aquela idolatria. Paulo agora dentro de si vai querer buscar uma oportunidade para apresentar não imagem, não idolatria, mas o verdadeiro evangelho para a cidade de Atenas e para aquele culto pagão que estava acontecendo. Detalhe, o culto, existe um culto, porém as pessoas não conhecem o Deus do culto. A Bíblia vai descrever que Paulo, buscando uma oportunidade, ele vai ver altares com várias imagens, várias idolatrias, vários ídolos. E ele viu um altar que não tem imagem e vai intitular aquele altar como Deus desconhecido, ou seja, o Deus que eles não conhecem. Ou seja, eles estão no culto, porém, por mais que aquele altar esteja entre eles, mas eles não conhecem o Deus daquele altar. E eu paro para entender aqui que estamos vivendo muito exatamente isso. Nós estamos dentro de templos, estamos dentro da igreja, estamos nos reunindo com os nossos irmãos, mas muitas vezes nós não conhecemos o Deus do culto. Muitos cristãos, muito da igreja hoje, eles estão dentro do culto, só que eles não conhecem o Deus verdadeiro do culto. Conhecem toda espécie de idolatria que tem no culto, porque no culto também tem outras idolatrias, como a imagem que é priorizada, a roupa que é priorizada, a parte da vaidade que é priorizada, a maquiagem, as vestimentas, os bens, os testemunhos apenas de bens tocáveis, de bens materiais. Só que o verdadeiro Jesus do culto eles não desconhecem. E nós vivemos cada vez mais frequente isso, desenvolvendo dentro da igreja moderna. Ou seja, eu conheço toda espécie de prosperidade, conheço toda espécie de barganha com Deus, mas eu não conheço o verdadeiro Deus do culto. Se prega hoje dentro da igreja uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem bíblica, e as pessoas já não conhecem o Jesus da Bíblia. Conhecem o Jesus que elas mesmas criaram para si mesmas. Conhecem o Deus que elas criaram para si mesmas. Elas querem o Jesus, mas o Jesus segundo os critérios que ela tem. E um Deus não é assim. Eu não posso encaixar Deus nos meus critérios. É eu que tenho que dar o meu jeito de me encaixar dentro do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz assim que Paulo, estando dentro daquele culto, ele começa a ministrar o Evangelho dizendo: olha, aquele altar que não tem imagem, que vocês não conseguem ver o Deus, é esse Deus que eu estou pregando. Ele viu uma oportunidade. Deus vai te abrir caminhos e portas e oportunidades para que você pregue o verdadeiro Evangelho dentro daqueles que não conhecem o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus. Hoje, quando nós pregamos o Jesus bíblico, é até um espanto. Por quê? Porque eles não estão acostumados com mensagens de exortação, mas apenas com mensagens mansas, mensagens que se adequem à vida cotidiana que eles estão levando, que nós estamos levando. E quando nós ouvimos uma mensagem de Jesus dizendo: olha, arrependei-vos porque está próximo o reino,
que nem João Batista, olha, produzam frutos de arrependimento. Ou que nem Paulo mesmo dizendo, olha, a cruz para aqueles que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então muito tem se perdido dentro da igreja e dentro da congregação dos nossos irmãos. E nós precisamos orar a Deus para que este avivamento chegue aos corações. A geração que nós estamos vivendo, ela não vai ser impactada com um grande avivamento, porque Jesus disse assim no livro de Mateus capítulo 24, que a vinda dele seria de grande apostasia, crescendo de falsos mestres, de falsos profetas, e o que você mais tem visto na internet é se pregar um Deus que não é o Deus bíblico, que não é o Deus Jesus da Bíblia, que não é o Deus que os apóstolos pregavam, que Jesus se manifestou. Jesus disse aos seus discípulos assim, olha, eles estão me chamando disso e daquilo, e vocês, como é que vocês estão me vendo? Se vocês quiserem me deixar, também podem me deixar. Pedro vira para Jesus e diz assim, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, muitas vezes as mensagens de Jesus era muito dura para os discípulos, mas também para o povo. E quando a mensagem era dura para o povo rejeitava essas mensagens, porque eles só queriam comer do pão desta terra, mas não do pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Senhor Jesus. Jesus vai uma hora dizer assim, olha, as aves têm ninhos, outros têm covis, mas o Filho de Deus não tem onde colocar a cabeça. Ou seja, Jesus, ele viveu uma vida muito humilde, e ele ensinou, olha, se seu coração está nessa terra, dessa terra você vai receber. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Então Paulo, ele estando dentro da cidade de Atenas e ministrando o evangelho, ele vai ter a oportunidade de falar daquele Deus que muitos ali não conheciam. E talvez nessa pergunta que nós temos que nos indagar hoje, será que realmente nós conhecemos o Deus da Bíblia? Será que nós realmente conhecemos Jesus? Ou estamos dentro de templos, dentro da igreja, mas ao mesmo tempo não conhecemos o Deus que nós estamos cultuando? Isso é muito grave, isso é muito temeroso, porque o que adianta eu estar passando anos adorando e aprendendo um Deus que não é o Deus verdadeiro? Deus está dizendo para você nessa tarde que Ele está abrindo os teus olhos através da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Abra o seu entendimento através das Escrituras, para que você entenda os tempos e o que realmente está acontecendo dentro da nossa geração. Quando Paulo começa a pregar, ele começa a ser chamado de tagarela. Não vão te dar valor na pregação, na sua ministração no começo. Ele começa a ser chamado de falador. Porém, Paulo, ele é resiliente. Ele não desistiu de pregar o evangelho. Pregar dentro e fora de tempo. É isso que a Bíblia nos ensina. Paulo, ele começa a pregar e logo começa alguns irmãos se interessarem. Eu tenho certeza que a pregação do evangelho nunca vai ser vão, porque não é pela sua força, mas é pelo poder de Deus, através do evangelho que nasce no coração das pessoas de aceitarem. Continua pregando. Talvez hoje você quis parar de pregar o evangelho verdadeiro, porque você não é aceito. Estamos vivendo um grande período de aceitação, de inclusão. Para você ser famoso, você precisa se incluir em uma certa ideia, em uma certa doutrina. E Deus não quer isso para você. Deus não te pediu para você ser aceito. Deus pediu para você ser verdadeiro. Assim como José, Deus pediu para você não negar os seus princípios para agradar os irmãos, mas pregar a verdade, falar a verdade. Que nem José, os irmãos estão fazendo tudo o que é errado, mas José, por mais que ele ame os irmãos, ele não se inclui no meio dos irmãos e nem tenta se adaptar a toda a mentira que eles estão vivendo ali. Deus está dizendo para você: seja verdadeiro, não negue os seus princípios para ser aceito dentro desse mundo. Jesus está te vendo, Jesus está te observando nessa tarde. A Bíblia diz assim que Paulo, ele pregou a verdade na cidade de Atenas e muitos se converteram. Que Deus abençoe você nesse dia no nome de Jesus.